Se você tem soluços que não param por mais de 5 minutos, em um idoso de 50, 60 ou 70 anos, não é o almoço que desceu errado. É o cérebro dela pedindo socorro. E 9 em cada 10 pacientes que eu atendi no último ano, depois de um derrame grave, tiveram esse mesmo sinal nas semanas anteriores e simplesmente ignoraram. Passaram por isso, tomaram um chazinho e seguiram a vida. Se você tem mais de 60 anos ou tem alguém acima dos 60 dentro de casa, me dê os próximos 20 minutos da sua atenção. Eu sou o Dr. Nicanor Alves, 35 anos atendendo gente da nossa idade. E o que eu vou te contar agora sobre o derrame, ninguém te disse ainda. Eu sei exatamente o que passa pela sua cabeça quando o assunto é derrame. O medo não é de morrer. Morrer rápido, quase todo mundo que passou dos 60 já fez as pazes com essa ideia. O medo verdadeiro, aquele que aperta o peito na hora de dormir, é outro. É o medo de acordar amanhã, abrir os olhos e não conseguir mexer o lado direito do corpo. É o medo de olhar para sua filha e não lembrar o nome dela. É o medo de ficar sentado numa cadeira pelo resto dos seus dias, dependendo de alguém para te dar banho, para te dar comida na boca, para limpar você. Você não quer isso. Ninguém quer isso. Eu atendo gente da nossa idade há 35 anos e posso te dizer com o coração na mão, essa não é uma preocupação boba. Essa é a preocupação mais inteligente que um idoso pode ter, porque o derrame não avisa alto. Ele não chega gritando. Ele chega no pé, de mansinho, com sinais tão pequenos que a gente confunde com envelhecimento, com cansaço, com preguiça do corpo. E é aí que mora o problema. Enquanto você acha que é só coisa da idade, o derrame está mapeando o terreno dentro do seu cérebro, estudando onde vai bater primeiro, esperando o dia errado, a hora errada, para te pegar dormindo. Mas hoje, eu tô aqui para mudar essa história. Eu vou te mostrar os 7 sinais que o cérebro dá antes de um derrame. 7 sinais que aparecem dias, às vezes semanas inteiras, antes do evento principal. E preste atenção no que eu vou te falar. Não são aqueles sinais clássicos que todo mundo já ouviu falar, boca torta, braço caído, fala enrolada. Esses sinais, quando aparecem, já é tarde. O derrame já está acontecendo. O que eu vou te revelar são os alertas que vêm antes, os silenciosos, os que passam despercebidos porque a gente acha que é outra coisa. E o sétimo sinal que eu vou te contar no final é o mais assustador de todos, porque 9 em cada 10 idosos confundem ele com uma simples noite mal dormida. Fica comigo até lá. Mas antes disso, eu preciso que você faça uma coisa comigo. Agora mesmo, no lugar onde você está. Levanta os 2 braços na frente do seu corpo, na altura dos ombros, como se fosse abraçar alguém. Segura aí por 10 segundos e observa. Um dos braços está caindo sozinho? Um está mais baixo que o outro sem você querer? Se tá, anota esse detalhe na sua cabeça. Agora sorri. Sorri largo, mostrando os dentes, como se alguém estivesse contando uma piada boa. Se você está em frente a um espelho, melhor ainda. Repara se os 2 lados do seu rosto estão subindo junto. Se um canto da boca está preguiçoso, meio devagar, meio caído, é um sinal. Terceira coisa, e essa é importante, repete em voz alta a seguinte frase: o rato roeu a roupa do rei de Roma. Fala devagar, com calma. Você conseguiu pronunciar todas as palavras? Travou em alguma? Sentiu a língua pesada como se tivesse bebido? Anota isso também. Esses 3 testes, que levam 30 segundos, são o que a gente chama no hospital de protocolo FAST. E se qualquer um deles deu problema, você precisa ler até o final do vídeo, sem pular, sem ir para o meio, do começo ao fim, porque o seu cérebro está te acusando de alguma coisa. Agora vamos aos 7 sinais que aparecem antes. Sinal número 1. Soluços que não passam. Esse é o sinal que quase nenhum médico te fala. Soluços. Aqueles soluços chatos que vêm sem motivo, que não têm relação com o que você comeu ou bebeu e que duram mais de 4, 5 minutos sem parar. Parece bobagem. Ah, doutor, é só soluço. Beba um copo d'água e passa. Só que tem um detalhe que você precisa saber.
Quando acontece um pequeno bloqueio numa artéria do fundo do cérebro, a região chamada tronco encefálico, um dos primeiros avisos que o corpo dá é esse: soluços persistentes, sem causa, às vezes acompanhados de uma dorzinha no peito que a pessoa confunde com azia. E olha uma coisa que me assusta até hoje, depois de 35 anos de clínica. Isso acontece muito mais nas mulheres que nos homens. As mulheres têm sintomas de derrame diferentes dos homens, e esse é um dos principais: soluços, fadiga, enjoo, coisas que a gente confunde com estresse, com a menopausa tardia, com tá chegando uma virose. Se você teve um episódio de soluço persistente nos últimos 30 dias, que durou mais de 5 minutos e veio do nada, eu quero que você marque uma consulta com o seu médico de confiança essa semana. Essa semana. Tá me ouvindo? Não no mês que vem. Não quando sobrar tempo. Essa semana. Sinal número 2. Formigamento só de um lado. Esse aqui, a maioria das pessoas ignora porque confunde com má circulação. Você está sentado vendo televisão, comendo um pedaço de bolo, conversando com seu marido, sua esposa, seus netos, e de repente sente a mão direita formigando. Só a direita. A esquerda está normal. Ou o pé direito dormente. Ou um lado da boca meio adormecido, como se tivesse tomado anestesia no dentista. Isso dura uns minutos. Às vezes 20 minutos, às vezes 1 hora. Depois some, e você pensa: ufa, passou, deve ter sido a posição que eu estava sentado. Não foi a posição não, meu amigo. Isso se chama ataque isquêmico transitório, o famoso AIT, que muita gente chama de mini derrame. É um bloqueio temporário numa artéria que vai para o seu cérebro. O corpo consegue desbloquear sozinho dessa vez, mas ele está te avisando que o caminho está apertado, está entupido. 1 em cada 3 idosos que têm um AIT vai ter um derrame grande dentro de 90 dias. 90 dias, 3 meses. E a maioria ignora esse sinal porque ele some sozinho. Se você sentiu dormência só de um lado do corpo, por qualquer tempo que tenha sido, nas últimas semanas, isso é emergência. Não é exagero meu, é emergência. Sinal número 3. Confusão com palavras simples. Esse é outro que passa batido, porque a gente põe a culpa na idade. Você vai dizer uma palavra que você fala desde criança. Pera, vamos supor escova de dente. E na hora que a palavra sai errado, sai escova de pente. Ou você fica parado tentando lembrar o nome da fruta que você acabou de comer e não vem. 2, 3 segundos, depois volta. A família ri. Chama-se de branco. Fala que é esquecimento de velho. Mas quem trabalha com isso há 3 décadas como eu, sabe a diferença. O esquecimento normal da idade vem devagar, acumula, piora com o tempo. Esse branco que eu estou descrevendo é diferente. Ele vem de repente, dura pouco, passa, e depois a pessoa volta a falar normalmente. Isso é o cérebro piscando. É uma área momentaneamente com pouco oxigênio. E quando isso acontece numa pessoa acima dos 60, especialmente se tem pressão alta, diabetes, colesterol alto, acende o vermelho. Para mim, como médico, é um dos sinais mais importantes que existem. Preste atenção em você mesmo nos próximos dias. E peça para os seus filhos, para os seus netos, prestarem atenção também. Eles, às vezes, notam antes que você mesmo. Sinal número 4. A dor de cabeça diferente. Agora preste muita atenção, porque isso pode salvar a sua vida ou a vida de alguém da sua família. Quase todo mundo da nossa idade tem dor de cabeça às vezes. Uma enxaqueca pelo cansaço, uma dor por causa do sol, uma dor quando a pressão sobe. Normal. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma dor de cabeça diferente. Uma dor que você olha para sua esposa, para o seu marido e fala: gente, eu nunca senti uma dor igual a essa na minha vida. Uma dor súbita, que veio do nada, como se alguém tivesse batido um martelo na sua cabeça. Os médicos chamam isso de cefaleia entrovoada, porque chega igual um trovão, sem aviso. Essa dor, em pessoas acima dos 60, pode ser o sinal de um tipo específico de derrame, o hemorrágico, que é quando um vasinho dentro do cérebro estoura. E isso, meu amigo, é uma questão de minutos.
Minutos de diferença entre viver bem e ficar com sequela para o resto da vida. Então fica a regra: se você ou alguém da família teve uma dor de cabeça recente, intensa, que nunca tinha sentido antes e que veio sem motivo, não tomar analgésico e deitar. Vai para o hospital. Sem drama, sem vergonha de tá exagerando. O bom médico nunca reclama de paciente que chegou por excesso de cuidado. O médico bom reclama de paciente que chegou tarde demais. Sinal número 5. A visão que fica estranha. Você está lendo o jornal, vendo um programa, olhando para o celular que seu neto te deu e, de repente, uma parte da visão escurece, como se tivesse uma cortininha cinza passando na frente do olho. Isso dura 1 minuto, 2 minutos, depois limpa, volta tudo ao normal. Ou então uma visão dupla. Você olha para o seu café e vê 2 xícaras. Pisca, olha de novo, vê uma só. Esses episódios breves, que a gente chama de amauros e fugaz quando é no olho, são gritos que o cérebro dá. É falta de sangue na retina ou na região que processa a imagem. E quando isso acontece, mesmo que seja por pouco tempo, o risco de ter um derrame nos próximos dias é muito, muito alto. Não é catarata, não é vista cansada, não é a idade chegando. Eu estou vendo o paciente meu há mais de 3 décadas e posso te dizer, idade causa vista embaçada constante, que piora devagar. Não causa escurecimento súbito que some sozinho. Isso é coisa de artéria. Uma pausa aqui para te lembrar de uma coisa importante. Tudo que eu estou te falando é para você ficar esperto, mas nada, absolutamente nada, substitui o olhar do seu médico. Consulta anual com cardiologista e clínico geral não é luxo. Depois dos 60, é obrigação com você mesmo. Sinal número 6. A tontura de levantar. Você está deitado na cama, acorda de manhã, senta na borda do colchão, levanta para ir no banheiro e a cabeça roda. O chão parece que balança. Você precisa segurar na parede ou voltar e sentar. Depois de 1 minuto, passa. Quantas vezes isso já aconteceu com você? E quantas vezes você falou, levantei rápido demais? Esse tipo de tontura, quando acontece com frequência em idosos, principalmente se vem acompanhada de perda momentânea de equilíbrio, pode indicar que as artérias vertebrais, que são as artérias que sobem pela coluna e levam sangue para a parte de trás do seu cérebro, estão estreitadas. Essa região do cérebro é responsável pelo seu equilíbrio. Quando o sangue diminui, você perde o chão, literalmente. E aqui tem um detalhe que eu quero que você grave. Quedas em idosos acima dos 70 anos, segundo o que a gente vê em consultório todo santo dia, metade tem relação com problema circulatório no cérebro. Metade. E muita gente atribui a queda à fraqueza, à perda de massa muscular, quando na verdade foi uma tontura breve que veio de uma artéria entupindo. Se você tem sentido isso com frequência, principalmente de manhã ao se levantar, é hora de fazer um ultrassom das carótidas. Exame simples, barato, dura 15 minutos. Pede para o seu médico. Sinal número 7. E esse é o mais assustador. Chegamos ao 7º sinal. O que eu te prometi lá no começo. Aquele que 9 em cada 10 idosos confundem com uma noite mal dormida. Cansaço extremo que chega do nada. Não é o cansaço normal de quem fez um esforço. Não é cansaço de quem acordou cedo. É um cansaço diferente, que bate no meio da tarde como se alguém tivesse desligado a sua bateria. Você senta no sofá para assistir um pouco de TV depois do almoço e dorme 2 horas. No outro dia, a mesma coisa. E no outro, uma sonolência anormal, pesada, que não passa nem depois de 8 horas de sono na noite anterior. Esse cansaço súbito, especialmente quando vem acompanhado de um ou mais dos outros sinais que eu te falei, é o cérebro avisando que algo não está batendo certo. Ele pode indicar que o coração está trabalhando com arritmia, aquela famosa fibrilação atrial, que é a maior causa de derrame em idosos no Brasil inteiro. O coração bate desorganizado, formam pequenos coágulos,
E esses coágulos viajam pelo sangue até chegar no cérebro. E o primeiro sinal disso, antes do derrame acontecer, cansaço que não passa, sono que derruba durante o dia, falta de ar subindo uma escada que antes você subia sem dificuldade. Não é velhice. Não é tá chegando a idade. É o seu coração pedindo atenção. E quando o coração pede atenção, você presta atenção. Porque é do coração que depende cada pedacinho do seu cérebro. Agora que você sabe os 7 sinais, eu vou te dar um protocolo. Uma coisa simples para fazer toda manhã que pode te proteger enquanto você organiza a próxima consulta com seu médico. Primeiro, ao acordar, antes de levantar da cama, beba 2 copos de água em temperatura ambiente. 2 copos cheios. Por quê? Durante a noite você desidrata, o sangue fica mais grosso. E sangue grosso em artéria estreita é uma combinação que favorece o coágulo. 2 copos de água todo santo dia ajudam o seu sangue a ficar mais fluido nas primeiras horas da manhã, que, diga-se de passagem, é o horário de maior incidência de derrame no mundo, entre 6 e 10 da manhã. Não é por acaso. Segundo, meça sua pressão 2 vezes por semana, em horários diferentes. Aparelho de pressão de braço digital custa o preço de um jantar num restaurante e pode literalmente salvar sua vida. Anote os valores num caderninho. Leva esse caderninho na próxima consulta do seu médico. Ele vai adorar ver esse acompanhamento, porque vai dar para ele um raio-x do seu dia a dia, não só daquele momento na sala dele. Terceiro, faça o teste FAST, 1 vez por semana na frente do espelho. Os 3 testes que eu te ensinei: sorriso, braços levantados, frase decorada. 30 segundos. Toda quarta-feira de manhã, por exemplo. Uma rotina para você se acostumar a escutar o próprio corpo. E o quarto, e esse é o mais importante de todos, se você sentiu qualquer um dos 7 sinais que eu descrevi aqui nas últimas semanas, não espere. Marque uma consulta com seu clínico geral ou cardiologista essa semana. Peça um ultrassom das carótidas, um eletrocardiograma, um exame de sangue com perfil lipídico. Esses 3 exames juntos custam menos que um bom par de sapatos e dizem para o seu médico quase tudo o que ele precisa saber sobre o risco real do seu derrame. Eu sei que a consulta médica é chata. Eu sei que a gente da nossa idade gosta de ficar em casa, ver televisão, cuidar do jardim, brincar com os netos. Mas escuta uma coisa que eu falo para os meus próprios irmãos, para os meus tios, para minha cunhada. Consulta preventiva é o preço mais barato que existe para continuar com a vida que você já tem. Depois que o derrame bate, o preço é outro. O preço é você não poder mais levantar da cama sozinho, não poder mais abraçar seu neto com os 2 braços, não poder mais cantar o parabéns na festa da família. Paga o preço barato, enquanto tá na hora. Eu quero terminar esse vídeo contando uma coisa. Mês passado, atendi uma senhora de 68 anos, Dona Iracema. Não é o nome verdadeiro, mas é uma senhora real. Ela chegou no consultório porque a filha insistiu. A Dona Iracema não queria vir. Falava que era frescura, que estava ótima. Estava tendo um soluço estranho há umas 3 semanas. Vinha uma vez ou outra, durava uns 5, 10 minutos e passava. A filha tinha assistido um vídeo parecido com esse que você está assistindo agora e não descansou enquanto não trouxe a mãe ao médico. Eu pedi um ultrassom. Deu uma obstrução de quase 70% na carótida direita. 70%. Ela estava a um passo de um derrame que provavelmente a deixaria sem falar, sem mexer metade do corpo pelo resto da vida. Operou, tá em casa, fez aniversário semana passada, cercada dos netos. A diferença entre a Dona Iracema e as dezenas de pacientes que eu atendo com sequela grave de derrame foi uma coisa só. Alguém da família dela prestou atenção nos sinais. E isso é o que eu tô te pedindo agora. Presta atenção em você. Presta atenção na sua esposa, no seu marido, na sua mãe, no seu pai, no seu irmão mais velho. Seu corpo está falando com você. O seu cérebro está mandando o recado. Se você soluçou por 5 minutos semana passada, sentiu formigamento estranho, se teve uma tontura esquisita ao levantar, isso não é coisa de velho. Isso é informação. É o seu organismo, que tem 60, 70, 80 anos de experiência, te dizendo para tomar uma atitude. Hoje é o dia de tomar essa atitude. Não amanhã, não segunda-feira. Hoje.
Pega o telefone, liga para o consultório do seu médico, marcar essa consulta. E se você for um filho, um neto, assistindo esse vídeo pensando em alguém da sua família, liga para essa pessoa agora. Manda esse vídeo para ela. Fala para ela prestar atenção nos 7 sinais. Anos a mais de vida com qualidade não nascem em prateleira de farmácia. Nascem de decisões pequenas, tomadas no dia certo. E o seu dia certo é hoje.